Há 4 anos atrás, um rapaz chamado Shawn compartilhou sua história trabalhando em um cinema com regras estranhas. Se você nunca viu essa série, os links estarão na descrição e comentário fixado. Hoje, ele contará o que aconteceu com a vida dele, depois de todo esse tempo. Dizem que o tempo cura tudo. Dizem que, se você se afastar o suficiente de um trauma, a memória começa a desbotar, como um outdoor exposto ao sol por muito tempo. As cores perdem a vida, o terror perde o foco e, eventualmente, tudo vira apenas uma história estranha para contar em mesas de bar. Se você tiver coragem, é claro. Eu acreditei nisso. Por 4 anos, eu acreditei nisso. Para quem não sabe quem eu sou, ou para quem a memória falha, meu nome é Shawn, e há 4 anos eu fugi. Eu não pedi demissão, eu não cumpri o aviso prévio, eu simplesmente corri. Corri como um covarde enquanto David, o homem que salvou minha vida, caminhava para a escuridão eterna da sala 3 para nos salvar. Eu deixei para trás o cheiro de pipoca rançosa, o carpete pegajoso que parecia agarrar nossos sapatos como se fossem mãos pequenas e, acima de tudo, eu deixei para trás o livro negro. Você se lembra, não é? Aquele livro encadernado em couro que aparecia misteriosamente na mesa do escritório. Aquele que ditou minha vida por anos. A última coisa que li naquelas páginas amareladas foi a regra número 12. Você agora é o gerente. Eu não aceitei essa promoção. Eu larguei o livro no chão do saguão, chutei a porta de vidro da frente, que estava trancada, até ela se estilhaçar e corri para a noite. Eu nunca olhei para trás. Mudei de cidade, mudei de número de telefone, arrumei um emprego chato em contabilidade, num escritório com luzes fluorescentes que nunca piscam e onde a regra mais estranha é: lave sua caneca depois de usar. Eu achei que tinha escapado. Achei que as regras pertenciam a só um lugar, que o mal estava contido nas paredes de concreto daquele cinema maldito. Mas eu estava errado. O cinema não é um lugar. O cinema é uma condição. E o gerente não precisa bater o ponto. Hoje, eu preciso contar o que tem acontecido nas últimas semanas, porque as regras, elas mudaram e elas não estão mais coladas na parede do vestiário dos funcionários, nem no livro negro, elas estão na minha casa. Tudo começou de forma pequena, coisas que você facilmente descartaria como estresse pós-traumático. É engraçado como nossa mente tenta racionalizar o impossível para nos proteger da loucura. A primeira coisa foi o cheiro. Moro no 10º andar de um prédio residencial. Não há cinemas por perto, não há parques de diversões, mas há cerca de um mês acordei no meio da noite com aquele cheiro inconfundível. Não era cheiro de pipoca de micro-ondas, aquela que tem cheiro de casa, era aquela pipoca, a do cinema, aquele cheiro industrial de óleo misturado com manteiga. Era tão forte que parecia que alguém estava estourando ao lado da minha casa. Levantei, verifiquei a cozinha. Nada. O cheiro vinha dos dutos de ventilação. Eu gelei, minha espinha dorsal travou. Memórias que eu havia enterrado sob 4 anos de terapia voltaram como um soco. A regra número 4. Se um cliente ouvir ruídos nos dutos de ar ou sentir cheiros estranhos, alimente a coisa. Lembro-me de rastejar naqueles dutos do cinema com um frango cru nas mãos, ouvindo o som de raspagem de algo com muitas pernas vindo em minha direção. Mas agora
Eu estava no meu apartamento. Aquilo não podia ser real. Eu disse a mim mesmo: é o vizinho. O vizinho tá estourando pipoca. Voltei pra cama, cobri a cabeça. Mas o som começou. Unhas batendo no metal da grade de ventilação do meu quarto, ritmicamente, como se estivesse pedindo permissão para entrar. Ou pior, pedindo comida. Eu não dormi naquela noite, e na manhã seguinte fiz o que qualquer pessoa sã faria. Tapei a ventilação com fita adesiva industrial e empurrei o guarda-roupa para a frente dela. Mas isso foi só o começo. Uma semana depois, eu estava no trabalho. Escritório cheio, telefones tocando. A normalidade daquele ambiente sempre foi meu escudo. Fui até a copa pegar um café. Estava sozinho lá, observando o reflexo distorcido do meu rosto na cafeteira cromada. O sol batia forte pela janela, projetando sombras longas e nítidas no chão de linóleo branco. Eu estava mexendo o açúcar quando notei minha sombra. Eu estava levantando a colher até a boca. Minha mão subiu. O movimento foi fluido, mas no chão, a sombra do meu braço permaneceu abaixada. O café queimou minha língua, mas eu não senti. O copo caiu da minha mão, espatifando e espalhando líquido quente por tudo. Olhei para baixo paralisado. A regra número 7. Se notar que as sombras estão fora de sincronia, volte para a última sala sozinho. Mas eu não estava no cinema. Eu não tinha para onde voltar. Eu estava no mundo real. A sombra no chão, ela não estava apenas parada. Ela começou a se mover. Enquanto eu estava estático, paralisado de terror, a sombra da minha cabeça virou-se lentamente para a esquerda, olhando para a sombra da geladeira. Depois, se virou para mim. Não para o meu corpo físico. A sombra no chão olhou para cima, para onde eu estava. Senti vertigem, uma náusea profunda, como se a gravidade estivesse sendo desligada. E então ouvi, não com meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça, aquela voz sussurrada que eu não ouvia desde a noite em que vi um homem derreter dentro de uma fantasia do Homem de Ferro. Sua folga acabou, Shaun. Saí correndo da copa, disse ao meu chefe que estava passando mal. Peguei o carro e dirigi sem rumo por horas, evitando olhar para o chão, evitando olhar para qualquer superfície onde o sol pudesse projetar a forma escura de algo que não era mais eu. Percebi então, naquele momento, eu não sou mais um ex-funcionário. Eu nunca deixei de trabalhar lá, apenas estive em recesso. Cheguei em casa trêmulo. As cortinas do meu apartamento vivem fechadas agora. Vivo na penumbra, o que é uma ironia cruel, considerando que passei 3 anos trabalhando no escuro para fugir dele. Havia um pacote na minha porta. Não havia selo, não havia remetente, não havia carimbo dos correios. Apenas uma caixa de papelão simples, embrulhada com barbante grosso. E em cima, escrito com uma caligrafia elegante, quase antiga, em tinta preta, dizia: para a gerência. Minhas mãos suavam tanto que quase não consegui desatar o nó. Eu sabia o que era. Parte de mim queria pegar aquilo, jogar no incinerador do prédio e mudar de país. Mas a outra parte, a parte que viu David se sacrificar, a parte que viu a Senhora de Preto chorar sangue, essa parte sabia que ignorar era pior. Abri a caixa. Dentro não havia um livro de couro. O cinema se modernizou, aparentemente. Havia um tablet, um modelo antigo, pesado, com a tela riscada. E ao lado dele, um uniforme. Não o meu velho uniforme vermelho e dourado de recepcionista.
mas um terno, preto, impecável, com um crachá dourado no bolso que dizia apenas gerente. Liguei o tablet. A bateria estava 100%, apesar de não ter carregador. A tela piscou, mostrando estática, e então um arquivo de texto se abriu sozinho. O título brilhava em verde neon contra o fundo preto. Novas diretrizes operacionais. Unidade móvel. Eu li, e enquanto lia, percebi que o horror não tinha acabado. Ele tinha evoluído. O cinema não precisa mais de um prédio físico para exibir seus horrores. Ele pode projetá-los na realidade. Vou ler para vocês o que estava escrito, e por favor, prestem atenção. Se vocês ouvirem qualquer uma dessas coisas, corra. O documento começava assim: Bem-vindo de volta, gerente. O período de luto e adaptação foi concluído. A expansão territorial foi aprovada. As seguintes regras aplicam-se agora ao seu domicílio e arredores de todo o planeta. Regra número 1. Atualizada. Não existem mais salas numeradas. Qualquer porta que esteja fechada e de onde emane uma luz azulada por baixo da fresta é agora a sala 3. Se você vir essa luz na porta do seu banheiro, do seu quarto ou armário, não abra. O filme lá dentro está rodando e o público não gosta de interrupções. Se ouvir gritos de parentes pedindo socorro lá de dentro, ignore. Seus parentes estão bem. Aqueles que gritam são apenas efeitos sonoros. Olhei para a porta do meu quarto de hóspedes ontem à noite. Havia uma luz azul pulsando por baixo dela. Ouvi a voz da minha mãe me chamando. Minha mãe mora a 3 estados daqui. Aumentei o volume da TV e esperei a luz apagar. Continuando. Regra número 2. Atualizada. Serviços de streaming não são confiáveis. Se ao assistir a um filme na Netflix, YouTube ou qualquer outra plataforma, o personagem principal parar a cena, olhar diretamente para a câmera e ficar em silêncio por mais de 10 segundos, desligue o aparelho da tomada imediatamente. Não use o controle remoto, puxe o fio. Se ele começar a falar com você antes de desligar, a regra 4 se aplica. Sente-se e ouça. O que ele tem a dizer é sobre seu futuro. E geralmente, não é um futuro longo. Regra número 3. Atualizada. Sobre os entregadores de comida. Também não são confiáveis. Se o entregador estiver usando um capacete que cobre totalmente o rosto e se recusar a levantar a viseira, não pegue o pedido. Se ele insistir, pergunte: é para a sessão da meia-noite? Se ele responder sim, feche a porta e tranque-a. Se ele responder não, é para o David. Você deve aceitar a comida, mas não a coma. Coloque-a na lixeira fora de sua casa ou apartamento. É uma oferenda. Se você comer, se torna parte do menu. Essa regra me gelou. David, eles ainda usam o nome dele? Será que ele ainda está lá naquele maldito cinema? Será que ele ainda existe naquela escuridão da sala 3 ou ele se tornou algo que precisa ser alimentado? Continuando. Regra número 4. Atualizada. Durante a madrugada, entre as 13 e 4:30 da manhã, todos os espelhos da sua residência funcionam como telas de projeção. O que vê refletido não é você, é uma gravação sua. Às vezes, a gravação é de 5 segundos atrás, às vezes é de 5 anos no futuro. Se o seu reflexo parecer mais escuro, cubra o espelho. Se o reflexo deixar seus olhos avermelhados, quebre-o. Não assista até o fim. Regra número 5. A mais importante. Você não pode pedir demissão 2 vezes. O uniforme deve ser lavado e passado. O turno começa quando o sol se põe. Você não precisa ir ao cinema. O cinema virá até você.
Terminei de ler o arquivo. O tablet desligou sozinho. Fiquei olhando para aquele terno preto em cima da mesa. O tecido parecia absorver a luz ao redor. Um buraco negro em forma de roupa. Eu queria queimar tudo. Juro que queria. Mas então, a campainha tocou. Eram 7 horas da noite. O sol tinha acabado de se pôr. Olhei pelo olho mágico. O corredor do prédio estava vazio, mas não estava normal. O carpete do corredor tinha mudado. Não era mais o bege padrão do condomínio. Era vermelho, com padrões dourados de redemoinhos. O mesmo carpete do saguão do cinema. As luzes do corredor piscavam e zumbiam como neon velho. E no chão, em frente à minha porta, havia um ingresso. Um único ingresso, rasgado no meio. Eu sabia o que significava. O primeiro cliente tinha chegado. Vesti o terno. Ele serviu perfeitamente, como se tivesse sido costurado na minha pele. No momento em que coloquei o crachá, a ansiedade parou. O medo parou. Uma frieza esquisita tomou conta do meu peito. Eu não sou mais apenas o Sean, o garoto assustado que limpava vômito e fugia de monstros. Abri a porta do meu apartamento. O corredor não dava para os elevadores. Dava para um saguão imenso, com cheiro de pipoca e carpete velho. O balcão da recepção estava onde a porta do meu vizinho deveria estar. E atrás do balcão, ela estava lá, a senhora de preto. Ela ergueu aquele cálice de madeira, sorriu com seus lábios pálidos e acenou a cabeça levemente. "Bom turno, gerente", ela sussurrou. A voz ecoou como se estivéssemos numa catedral. Dei um passo à frente. O chão do meu apartamento ficou para trás. Eu não fugi. Eu não posso mais fugir. David segurou as pontas por 13 anos. Ele se sacrificou para manter a sala 3 fechada. Agora é a minha vez. Mas as coisas estão diferentes. As regras vazaram. O mundo lá fora está ficando cada vez mais parecido com um filme de terror ruim. Não está? Vocês não sentiram? O tempo está passando estranho. As pessoas agindo como figurantes. As sombras um pouco longas demais. Não se preocupem. Enquanto eu estiver de plantão, vou tentar manter o filme rodando sem interrupções. Mas tenho um conselho para vocês que acompanharam minha história há 4 anos e acharam que era ficção. Verifiquem as portas de sua casa hoje à noite. Se virem uma luz azul saindo por baixo ou unhas arranhando, não grite. Isso atrapalha a sessão. Apenas sente-se e assista. Eu tenho que ir agora. O pessoal na sala 3 está começando a bater na porta. E como gerente, eu tenho que ir lá acalmá-los. Até a próxima sessão. Até a próxima. Obrigado.